Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Jornal do Comércio. Hoje a gente está estreando um novo modelo, né? Até então a gente vinha fazendo sempre uma entrevista com um convidado. Hoje a gente vai ter um debate aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto quente do momento, que é a possível extinção da CEITEC, né? Que foi na semana passada, só para a gente contextualizar, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o programa PPI do governo federal anunciaram a intenção de fazer a liquidação da empresa. A gente não tem ainda muitos detalhes de como vai ser essa liquidação, se vai ser criada uma organização social, se vai ser alguma parte da CEITEC vai ser colocada à venda, né, para o mercado, que pelo que a gente sabe tem interessados tanto do Brasil como de fora, mas é um assunto aí bem importante. Então, a gente tem hoje a presença aí do Luiz Lambi, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, pesquisador em inteligência artificial. Muito obrigada, Lambi, pela tua presença. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite ao nosso grande amigo de longa data, Gerbasi. E a gente tem a presença aí do Luiz Gerbasi também, que é engenheiro, um dos fundadores da HT Micron, que é, e hoje acionista, né, Gerbasi, da HT Micron, que é uma das empresas, digamos assim, que surgiu aí na esteira da CEITEC e desse movimento que iniciou aí no Brasil, no Rio Grande do Sul, no caminho aí da microeletrônica, e hoje é o CEO também da Aiga, uma empresa aí voltada com soluções para a internet das coisas. Prazer estar contigo aí, Gerbasi. Prazer, igualmente. Tudo bem, Lambi? Um abraço aí Tudo também. bom. Somos todos parceiros nessa empreitada aí. Vamos lá. Legal. Eu sei que a gente está aí sendo acompanhado pelo setor de tecnologia em peso, aí de tecnologia, especialmente da microeletrônica, empreendedores, empresários, executivos, pesquisadores. É um assunto aí que interessa bastante, governo federal também. E eu vou começar, então, vamos começar pelas notícias, né? Eu sei que hoje à tarde teve uma reunião. Acredito que a primeira, até o Lambi pode nos explicar, e acho que a primeira entre o governador Eduardo Leite, com a presença do Lambi também, com o time aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Eu vi que estava ali junto o Júlio, que foi, aliás, o Júlio Semeghini, né? Que na semana passada foi uma das pessoas lá na entrevista lá do governo federal que deu um pouco do detalhamento aí breve aí do que vai acontecer com a CEITEC. Eu queria então entender, Lambi, assim, para a gente começar, o que foi, como é que foi essa reunião, né? Que tipo de posicionamento o Ministério passou para o governo do Estado em relação à CEITEC? Bom, boa noite a todos. Eu saúdo todos os colegas que estão assistindo. E Patrícia, Gerbasi, o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião com o secretário executivo, né, que é o Júlio Semeghini, é uma pessoa que conhece o setor de ciência e tecnologia de longa data. O Gerbasi, tenho certeza que conhece também o Dr. Júlio Semeghini. E o que foi colocado em síntese, né? Em síntese, foi reconhecido, sim, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que existe um objetivo de preservar os ativos estratégicos, né? Porque eles são, sem dúvida nenhuma, um investimento que foi feito ao longo de muitos anos na área de tecnologia no país. As universidades aqui no estado do Rio Grande do Sul, toda a questão da cultura empresarial em eletrônica e, posteriormente, microeletrônica, semicondutores que se desenvolveu no estado do Rio Grande do Sul, todos os ativos intelectuais que a própria CEITEC desenvolveu ao longo desses anos, toda a questão das patentes, toda a questão dos layouts, toda a questão da propriedade industrial e, principalmente, né, a questão de nós termos formado, ao longo desses anos, também, ressalte-se, né, quando eu era diretor do Instituto de Informática da URGS, o programa de formação junto ao CEI Brasil, o Gerbasi também conhece esse programa, a gente sempre deu apoio para a formação de pessoas especializadas na área, e o governo federal, né, o Semeghini, os técnicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, eles reconhecem que existe, sim, uma capacidade intelectual instalada, que ela é extremamente relevante e ela deve ser preservada. Então, o que foi apresentado nessa reunião, o governador ressaltou a importância da preservação desses ativos, vamos chamar assim de ativos intelectuais, né, que a empresa deve ser preservada, seja num modelo de OS, por exemplo, que vem sendo ventilado, vem sido
mencionado, e foi efetivamente mencionado nessa reunião também a questão da preservação através de um modelo de OS, porque a preservação desses ativos intelectuais, eles, sem dúvida nenhuma, são muito importantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque são pessoas muito qualificadas dentro de um ecossistema de inovação, e o Estado do Rio Grande do Sul, ele sempre teve uma característica de inovação na indústria, de inovação no setor de tecnologia da informação. Até a gente tem aqui o Gerbasi, que é um dos fundadores dessas primeiras empresas, ainda no final dos anos 70, e a gente sempre teve essa característica empreendedora voltada ao setor de informática, ao setor de tecnologia, e o CEITEC foi um componente muito importante dentro dessa visão estratégica. E essa relevância, ela é ainda mais ilustrada, eu diria, pelo fato da gente estar vivendo um momento mundial em que a área de tecnologia, a área de inovação, ela passa a ser vista também por países de forma diferente. A gente está vivendo um momento em que essa questão da dependência tecnológica voltou a ser um tema pautado não apenas por técnicos, não apenas por engenheiros, passou a ser pautado do ponto de vista geopolítico também, a relevância da ciência, tecnologia e inovação. Então, a reunião de hoje, né, sendo bem transparente, a reunião que participamos eu, o governador deu todo o apoio à preservação dos ativos intelectuais, da preservação do investimento que foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Seja nesse novo modelo de OS, um modelo que nos pareceu que o Ministério de Ciência e Tecnologia está construindo, para que justamente isso seja preservado. Então, essa é a primeira manifestação inicial, Patrícia. Obrigada, Lambi. Gerbasi, como que tu percebe aí a posição, então, do Ministério em relação ao que eles apresentarem hoje para o governador e para o Lambi? Eu acho que é bom recordar aí a origem do CEITEC, né? Ela veio de uma visão, né? E sem visão a gente acho que não consegue resolver essa situação. E a visão na época, que era 2000, né? Foi 2000 que se iniciou esse processo, e ele começou com a fundação de uma associação civil, né? Antes da transformação na empresa estatal. E aquele foi um movimento muito forte e de toda a sociedade aqui do Rio Grande do Sul, envolvendo aí o governo do estado, o município, a FINEP, enfim, houve ali um entendimento de que a microeletrônica era fundamental para um país que queria se posicionar, né, não só como produtor agrícola e indústria de base, mas alguma coisa que agregasse inteligência à nossa sociedade a nível de produtos, né? E esse entendimento de o que significa a microeletrônica, ele talvez tenha ficado fraco, né? Não foi bem entendido na sociedade até agora. Tanto que, às vezes, o CEITEC é mencionado como uma fábrica do chip do boi. É uma visão extremamente reduzida, né, do que é a microeletrônica no nosso mundo, e que é a base de toda a transformação digital, né, e a base daquilo que nós estamos fazendo agora, se comunicando dessa maneira. Então, no entanto, chegamos num momento também em que a entidade estatal, ela se demonstrou ineficaz na gestão desse assunto. Talvez outros estatais tenham mais habilidade de tratar segmentos diferentes, mas não a microeletrônica. Então, nós estamos numa situação que temos uma estatal deficitária. Isso incomoda. Isso incomoda e não pode continuar assim mesmo. Tá? Mas existe um enorme potencial no mundo. Existe uma situação que é a seguinte: o mundo demanda microeletrônica e projeto de chips de uma maneira enorme. Tanto que os nossos profissionais aqui, por exemplo, no curso de ciência da computação e de microeletrônica, metade dos formados vão para o exterior.
Esses profissionais que atuam no CEITEC tranquilamente teriam condições de ir para o exterior e são chamados para o exterior. Uhum. Então, se apresenta o seguinte, bom, tem uma demanda global, importante. Nós sabemos que temos pessoas aqui extremamente capacitadas e formadas também todos esses anos que se passaram. Bom, por que não dá certo isso? Tem uma demanda. Microeletrônica é fundamental. Por que não rola? Então, essa é a pergunta, eu acho, tá? Para a gente ver como é que a gente pode encaminhar essa situação para uma coisa de maior valor. Uhum. E essa é a questão que agora nós estamos entendendo, né? Também que o governo federal não está acabando de uma hora para outra com a empresa, talvez com a empresa sim, mas não com o patrimônio, que é de pessoas, de coisas que foram criadas nesses anos todos, que a gente pode discutir melhor depois. Nós temos que ver como é que a gente preserva isso e mantém isso e consegue mudar a visão do CEITEC. De novo, a visão que era de fazer alguma coisa para colocar o Brasil no mundo da microeletrônica, essa visão ficou caduca. Está na hora de revisar essa visão, e se a gente for ler a visão do CEITEC hoje, no site do CEITEC, ela está ultrapassada. Então, agora é questão de como resolver isso aí. Vocês acreditam que tem como fatiar, digamos assim, tu transforma a parte do capital intelectual das pessoas, das patentes, numa OS e vende para o mercado a parte da fábrica, e tem como fatiar isso e ao mesmo tempo não ter uma perda significativa aí, ou até gerar mais valor a partir disso, desse modelo? Bom, não sei se o Gervásio ia responder, mas eu posso manifestar, deixa a pergunta para ele depois também. Na verdade, Patrícia, a questão da propriedade intelectual, a questão aquilo que a gente chama de ativos intangíveis, ela inclusive é vista como um grande valor pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Inovações, a questão dos ativos intelectuais. A questão, né, de tudo aquilo que existe de competência instalada em termos de projeto, em termos de design, né, em termos de capacidade das equipes que a gente tem de técnicos, de engenheiros lá, né, que são pessoas de fato muito bem formadas. E é verdade aquilo que o Gervásio mencionou, da capacitação dessas pessoas, porque nós temos lá próprios alunos que nós formamos, por coincidência, até alguns foram meus alunos em sala de aula, né? Então eu conheço algumas pessoas, alguns engenheiros, alguns técnicos, pessoalmente lá da CEITEC, e de fato eles têm uma formação de altíssima qualidade, aquilo que o Gervásio mencionou é absolutamente verdade, essas pessoas teriam colocação em qualquer empresa de semicondutores do mundo, seja de projeto, seja de fabricação, tá? E essas pessoas, de fato, são o maior ativo que a gente tem, né? Isso, hoje em dia, tem muito valor, sim. E essa questão da separação da fábrica e da parte de projeto, ou da parte, digamos assim, dos ativos intangíveis, que também necessariamente a questão de valor está na capacitação também da equipe, do que a empresa hoje entrega em termos de ativos intelectuais, em termos de projeto, em termos de patentes, em termos de layouts, em termos de propriedade industrial. Isso sim está sendo olhado, foi nos transmitido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, essa questão de possivelmente, né, e provavelmente, essa questão, digamos assim, separando da fábrica a questão da fábrica, mas pegando essa outra ponta que tem a ver com os ativos intelectuais de um modelo baseado na OS, né, que teria, sim, contrato de gestão, teria, sim, foco nas necessidades da economia nacional para manter uma indústria nacional de microeletrônica, de semicondutores, né, desenvolvimentos em termos de P&D voltado à área de saúde, voltado à área de mobilidade, por exemplo, que eles têm, que a empresa tem conhecimento nessa linha, o Gervásio pode até comentar, mas a questão da fábrica, sim, de fato, a questão da manutenção da fábrica sempre foi uma dificuldade maior em ser atendido pelo que nós aprendemos e o que nós conhecemos dos especialistas na questão industrial.
Tá? Então, esse modelo de separação, sim, isso está sendo pensado pelo que nos foi transmitido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mas eu tenho certeza que o Gervásio também pode comentar essa questão, porque o Gervásio tem experiência naquilo que antigamente se chamava de chão de fábrica. Ali o que nós temos é uma sala limpa, é muito diferente de uma indústria tradicional. O Gervásio até pode comentar nessa questão, o valor que tem uma sala limpa voltada para a indústria de semicondutores, tá? Eu até passo para o Gervásio para deixar a oportunidade para ele comentar isso também. Deixa eu só interromper rapidinho, eu sei que pelo que eu estou vendo das mensagens aqui, eu caí, mas já voltei. Na verdade, eu fiquei o tempo todo escutando vocês, né? Na minha visão, eu não caí, mas eu sei que para quem está nos assistindo, eu caí, então... Teve um pisca-pisca aí, Patrícia. Teve. Eu vi minha telinha ficando preta, mas eu estava aqui, vamos lá. Choveu no meu chip, tá. Então, é o seguinte, ó, realmente o CEITEC, ele pode ser considerado como 2 processos, mas não necessariamente separados. Um é o de design, que nós já falamos, né, que tem um valor, assim, inquestionável, só repetindo aqui, é só saber usar esse valor. E tem a fábrica. A fábrica, quando foi bolado o CEITEC, ele era mais um laboratório grande do que uma fábrica. Tá? O que se queria na época é uma fábrica, um laboratório que conseguisse produzir, você ter uma equipe de design perto de uma fábrica e mais perto dos problemas de uma fábrica. Tá? Esse conceito aí, ele foi o da fábrica ou do laboratório grande, ele foi tremendamente complicado porque os equipamentos doados pela Motorola na época e pelo tempo que se passou para conseguir chegar, praticamente 10 anos, tá? Para conseguir chegar no uso daqueles equipamentos, a tecnologia ficou ultrapassada. Ela já nasceu um pouco atrasada. Mas tem uma coisa que vale muito, que é a sala limpa. São coisas diferentes. Uma coisa é os equipamentos e outra coisa é a sala limpa. Ela vale mais que os equipamentos que estão lá dentro. Porque ela é um sistema todo, não é, né? É uma cidade que tem por trás da sala. Então, aqui, como aproveitar esse outro patrimônio aí, que é a sala limpa? Isso aí merece estudos. Tá? Mas com uma visão global, tá? Do tipo assim, bom, vamos estabilizar primeiro essa questão do design. Vamos ver a visão que se pode dar para o design e aí atrair alguma coisa para essa sala limpa. Tá? Não necessariamente de maneira separada. Tá? Eu acho que se a gente botar o pé no mundo, tá? E realmente sair para o mundo e falar com as grandes empresas, elas têm o maior interesse de ter não um recurso dela, mas ela poder contratar serviço de design. Isso acontece no mundo todo hoje. Tá? E ter um laboratório bom ao lado, quiçá, não necessariamente para fazer os chips mais complexos, eu acho que dá para investigar. Diga-se de passagem, o CEITEC não precisa de uma fábrica de bilhões de dólares para ser viável. Ele pode contratar os seus chips, ele pode fabricar os seus chips em outros países. Isso é muito comum. Então, o design não precisa de uma fábrica. E o CEITEC pode ter propriedade intelectual fabricando seus chips em outras foundries, que se chama, tá? E vender para o mundo. Esse é o modelo da ARM, por exemplo, né, Gervásio? Esse é o modelo da empresa talvez uma das mais valorizadas do mundo da mídia eletrônica, não tem nenhuma sala limpa, não tem nada. Então, vocês não acham assim porque assim, ouvindo o que vocês estão comentando e conversando com algumas outras pessoas do setor, a gente vê que o principal, o que talvez o Rio Grande do Sul e o Brasil poderia absorver para melhor se posicionar nesse mercado de microeletrônica é essa questão dos projetos mesmo, do desenvolvimento e não da fabricação. A gente não, enfim, não vai conseguir ter recursos, talvez, para investir numa fábrica que consiga fabricar volumes
como a gente tem em outros países, né? Mas vocês não acham que se criou, então, uma expectativa muito grande em torno, ou talvez até errada em torno da CEITEC, quando a gente falava lá no início, quando começou, de que talvez fosse ser... Será que no imaginário de muitas pessoas não seria realmente uma potência de fabricar chips em larga escala? E aí, nisso aí, meio que a empresa foi se perdendo um pouco? Não, realmente algumas pessoas talvez tenham entendido assim, tá? Mas isso nunca foi o objetivo. Né? E nunca se poderia esperar do CEITEC uma produção em larga escala de chips complexos, porque isso uma fábrica dessa são 5 bilhões, 7 bilhões de dólares. Né? É outro mundo, não tem nada a ver. Tá? Agora, se criou uma expectativa, talvez, e aquilo que eu disse, a sociedade não entendeu o CEITEC. Os políticos não entendem, a maioria dos políticos não entendeu. Tá? Então fica difícil. E aí vieram os problemas todos da dificuldade de gerir uma coisa altamente tecnológica e faltando espírito empresarial, talvez, de mundo. Não vai funcionar uma OS se ela não tiver uma visão de mundo, de vender no mundo. Não, o mercado brasileiro ele não suporta isso. Ele é muito pequeno. Eu vou aprofundar um pouquinho a questão Columbi aí da propriedade intelectual e dos talentos, né? Que é um tema que quando eu tenho conversado com alguns profissionais que trabalham na CEITEC e eu tenho sentido assim uma frustração muito grande deles, não de agora, mas de mais tempo, porque assim, por exemplo, um dos relatos que eu ouvi de um doutor lá, inclusive, ele me disse assim que para o time de design, de desenvolvimento ali tem sido muito frustrante desenvolver produtos que muitas vezes poderiam, assim, de classe mundial, né, com qualidade mundial, mas que não chegaram a se tornar produtos, não foram para o mercado. Ele até comentou comigo, imagina como é que a gente vai botar, não vou nem poder botar no meu portfólio, que eu fiquei 5 anos desenvolvendo um produto de classe mundial, mas que não chegou a se tornar um produto. Como que a gente não chegou a se tornar comercial, na verdade? Como que a gente pode tentar preservar essas pessoas? Porque também tem bastante gente assustada aí, né, com essa questão do Sim, olha, até para acalmar, o que foi dito pelo secretário hoje, Semeghini, né? Para quem não sabe, a CEITEC é 100% federal, ela não é estadual. Então, por isso que essa decisão foi tomada pelo governo federal, né? Sem dúvida nenhuma. Tá? Não foi tomada isso pelo Rio Grande do Sul, até porque eu gosto muito de falar dessa questão, porque vários deles foram nossos alunos, vou repetir, né? Tanto alunos no programa de formação, alguns foram alunos em sala de aula, tá? Enfim, então, de fato, existe muito talento, muita capacidade intelectual lá dentro da CEITEC. Uma questão que o Brasil não usou muito, e que o Gerbasi pode comentar, porque o Gerbasi é empresário nacional. A gente tem um mau entendimento de como se formam os setores de tecnologia nos países, né? Os países investem através de poder de compra. Até que ponto isso foi usado no Brasil, né, o Gerbasi? O Gerbasi sabe a resposta disso. Dentro de constituir um setor de uma indústria, um setor de tecnologia sofisticado, o Estado tem que apoiar, sim, a questão do poder de compra. Foram feitos projetos de alta qualidade, foram feitos projetos vinculados à questão do passaporte, por exemplo, chip do passaporte, foram feitos outros projetos que têm alto valor intelectual, capacidade intangível, como a gente diz, né, que é o valor agregado, são as patentes, são a propriedade intelectual, a questão dos processos. Tudo isso foi feito por equipes muito bem qualificadas. Os cursos de formação, quando eles iniciaram aqui, no início dos anos 2000, na universidade, né, esses cursos eles foram ministrados e tiveram parcerias com as maiores empresas, com as melhores, não digo as maiores, as melhores empresas de projeto de circuitos digitais, colocando isso de forma bem simples, de forma bem leiga, não quero entrar no excesso de tecnicismo, né? Então, de certa forma, o ativo intelectual que tem lá, ele vai, e a gente quer trabalhar para que ele seja preservado, sim, e o que foi nos dito hoje, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, foi que esses ativos intelectuais serão, sim, preservados, todos eles serão preservados, né? Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas é o que ficou de resultado
da reunião e o que eu entendi da tua pergunta, né? E eu até falo, assim, de certa forma, uma mistura digamos assim, colocando um certo orgulho de ter abrigado esse programa de formação, que foi capaz de formar essas pessoas de alta qualidade que lá atuam também dentro da universidade, né? A gente viu dentro da universidade essas pessoas sendo formadas através do programa chamado CI Brasil, de um curso de formação que era longo dentro da universidade. Então, sem dúvida nenhuma, a capacitação dessas pessoas diferenciadas. E o Gervásio mencionou a questão da ARME, nós temos pessoas que nós formamos, que posteriormente foram funcionários da CEITEC, e hoje trabalham para a ARME, trabalham em Cambridge, trabalham na Inglaterra, assim como trabalham para outras empresas de projeto. Então, isso que o Gervásio mencionou, e ele entende bem do setor da parte de negócio, da parte industrial, mais do que eu entendo na área de eletrônica, existe viabilidade, sim, de ter negócios focados em design, né, Gervásio? Então, eu acho que a minha manifestação em relação a essa pergunta é essa. Tá? Aquilo que tu falou, Patrícia, assim, da desilusão de fazer um projeto e não virar produto, é porque projeto é 20% do problema, 30% do problema. O resto é vender, né? É botar a pastinha debaixo do braço e procurar o mercado. E isso aí eu acho, na minha visão, foi um desbalanço, né? Isso aí no CEITEC nunca foi balanceado. O esforço comercial à altura ou na intensidade que esse assunto merece. Tá? Então, não adianta transformar numa OS e ela continuar sendo deficitária. Ela tem que ter um prazo para isso. E aí mudar a visão. E aí ir para o mundo. Aí, com uma visão nova, aí o projeto nos vai dar orgulho de se transformar em produto ou serviço. Tá? E é isso aí. Legal. Só para posicionar quem tá entrando aí, a gente está com uma audiência super boa. Estamos aqui, então, com o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o Luiz Lambi, e com o engenheiro, um dos fundadores aí da HT Micron e CEO da AIGA, o Luiz Gervásio. A gente está falando aí sobre essa questão toda que está envolvendo a CEITEC, o anúncio na semana passada do governo federal da intenção de fazer a liquidação da empresa, talvez transformar uma parte dela numa OS. Gervásio, a gente estava comentando antes da questão da sala limpa e da fábrica. Que tipo de empresa aqui do Brasil ou de fora poderia ter interesse? Para que tipo de empresa essa parte da CEITEC agregaria, assim, na tua visão? Olha, de prático, o mercado é limitadíssimo aqui no Brasil para o uso dessa sala. Então, aí tem que... é a parte mais difícil, é viabilizar, né, e fazer essa fábrica dar resultado. Isso aí passa, eu acho, por parcerias lá fora. O design não precisa... O design precisa vender. Agora, a fábrica precisa investigar, tá? E, de repente, mantê-la no mínimo de atividade razoável para manter ela em pé, para dar tempo de buscar parceiros ou negócios para ela. Eu não estou dizendo que não existe. O que não existe é espaço para usar a sala limpa com aquela ideia original, com as máquinas que tinha. Agora, existem outros processos que exigem salas limpas. E essa sala limpa, que eu saiba, é a única do Brasil, tá? Nesse nível de limpeza, vamos dizer assim. Então, é um assunto a ser investigado. O outro é muito mais simples. Design, eu vejo assim, olha, é só movimentar as pauzinhos certo. Só para comentar, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu sei que a live está sendo super mega comentada ali no YouTube, né? O pessoal tá interagindo bastante. Eu tô vendo no Face, não tô vendo no YouTube, mas tudo bem, a gente responde as perguntas. Eu não estou conseguindo acessar aqui, é no Face, né? Não, é no Face e no YouTube, mas o pessoal nos passa aí. Com certeza, se a gente fosse... Tem muito assunto para explorar, né? Uma das maiores críticas que se faz a CEITEC é em relação ao baixo faturamento, né?
E aí a conta que o governo federal, né, que é quem está bancando a CEITEC faz é, a gente coloca 80, 85 milhões por ano, a empresa fatura 15, em torno de 15 milhões, a conta não fecha, enfim. E aí tem uma ideia aí de que já se colocou muitos recursos na empresa, a empresa não está faturando. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, Gervásio, a gente já conversou algumas vezes até sobre isso, né? Que quando a gente fala do montante que já foi aportado na CEITEC, a gente vê que é um valor ínfimo em relação ao que os outros governos fazem nessas empresas para elas realmente conseguirem decolar. E se vocês puderem falar também um pouquinho sobre uma questão que diz assim, que a ideia inicial era que o governo federal ele fosse realmente o principal comprador de produtos da CEITEC, né? O chip do boi, o chip do passaporte, agora tem algumas coisas também que estão sendo feitas de testes da Covid, e isso não aconteceu, né? Apesar de muitos desses projetos terem sido finalizados, inclusive. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho também essa desconexão aí. Tá. Bom, essa questão do poder de compra, Patrícia, isso é uma questão geral que o Brasil tem que aprender a utilizar melhor o poder de compra do Estado para comprar inovações, né, Gervásio? Para adquirir inovações, adquirir tecnologias que sejam incentivadas aqui. Porque, de novo, está ficando claro nessa crise, isso aqui não é digamos assim, uma questão que não antiga que a gente está retomando. Está ficando claro nessa crise que é necessário que a gente tenha domínios de determinadas tecnologias, tá? O que a gente tentou, o que a gente está trabalhando para construir no Rio Grande do Sul ao longo de décadas, né, ao longo de quase 50 anos, aí um setor de tecnologia da informação, automação. O Gervásio foi empresário, é empresário nesse setor, fundou as primeiras empresas lá nos anos 70, e nessa mesma lógica existiu uma evolução natural de tu migrares, né, para eletrônica digital, posteriormente para microeletrônica, semicondutores, para que tenha a ver, né, com o setor de tecnologia da informação, que ele é crucial para qualquer atividade econômica hoje em dia. Ele agrega valor nas finanças, ele agrega valor no setor automotivo, ele agrega valor no agronegócio. Por que o poder de compra do Estado é essencial? Porque ele é estratégico, né? Então, talvez um foco que tenha faltado aí, e aí, nesse caso, lá atrás eu não acompanhei o desenvolvimento da CEITEC como empresa, eu estava fazendo outras tarefas, né, em outros setores. Agora a gente acompanha mais de perto, digamos assim, a questão da empresa. O que é crucial é ter, sim, apoio, né, apoio nacional, apoio de um projeto nacional de tecnologias nacionais, né, que sejam aceleradas dentro do país, para o Brasil ser um país que não dependa unicamente de setores de baixo valor agregado. Isso é uma questão. O segundo ponto é esse modelo que foi apresentado, que falasse que é um modelo que é viável, que o Gervásio mencionou. Eu tenho também a impressão que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, ele sabe que a preservação da parte de projeto, da parte de design, da capital intelectual que foi desenvolvido e tem valor, são pessoas, sim, talentosas, são pessoas, sim, que têm uma formação diferenciada. Isso tem um modelo bem desenhado por especialistas que se torna viável. E é esse o gancho aí que eu faço até para o Gervásio, porque ele colocou essa questão de um modelo bem desenhado, torna a parte, né, principalmente do design, da propriedade intelectual, da capacidade de desenvolver produtos do setor de semicondutores, de microeletrônica, como a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Lá fora se fala mais da semiconductor industry. Aqui no Rio Grande do Sul, esse termo microeletrônica se tornou muito popular a partir dos grupos de pesquisa das universidades, né, da URGS, em microeletrônica. Esse termo se tornou muito popular no Rio Grande do Sul. Existe, sim, uma viabilidade, se bem projetada. Aí eu faço o gancho para o Gervásio, que conhece a questão comercial e industrial melhor do que eu. Esse assunto poder de compra, Patrícia, ele realmente é um absurdo, tá? Não dá para entender. Por isso que eu digo, o Brasil não entendeu a importância desse setor, porque se faz um esforço para fazer uma empresa como CEITEC e ela não consegue vender para o próprio acionista dela. Tá? Então, isso aí não dá para entender. Tá? Assim, parece que o CEITEC é uma coisa isolada, né? Não foi absorvida. Não consigo entender por quê. Porque, afinal de contas,
tinha uma importância grande o CEITEC vender para passaporte, para carteira de identidade, para o que for. Todos os países fazem isso. Está lá a Coreia, ela saiu do zero depois da guerra lá, passando fome, e teve uma missão lá, botou a visão que ia ser um fabricante de semicondutor, e hoje a Samsung é o maior fabricante do mundo de memória. Uhum. E o Brasil, nas suas confusões aí, seus vários setores, e a complexidade que a gente ele se perdeu, ele se perde, né? Então, o poder de compra, infelizmente, não rolou. Quem sabe dá para se reativar isso aí. Quanto à questão dos recursos, que se diz, é questão de opção de país também, né? Eu acho o seguinte, poderíamos estar mais avançados, esses recursos poderiam ter nos levado mais adiante, tá? Mas também tem que equilibrar esse recurso. Se nós temos uma equipe muito capacitada para desenvolver, também tem que ter um recurso equilibrado para vender, tá? E no momento que se bota todo o recurso, ou quase todo, em desenvolvimento, o foco começa a se perder, né? Porque a gente não está acessando o mercado e sabendo o que o mercado realmente quer. Não adianta nós inventar coisa para fazer sem perguntar para o cliente. Cadê o cliente? O cliente está lá fora. E quem é que está lá fora vendendo? Então, não é questão de volume de recursos, é proporção dele, eu acho. Está na hora de mudar isso. E aí, de repente, tornar a operação mais equilibrada, né? Gastando menos, talvez, e vendendo mais. Uhum. Eu vou tentar, ver se eu consigo ler alguns comentários aqui, mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho, uma visão de futuro aí, né, do que a gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer e como que vai acontecer essa transição. O que foi criado até hoje, a partir desse start aí inicial com a CEITEC, ou seja, empresas como a criação do próprio ecossistema, a HT Micron, a Smart, a Chipos, os talentos, enfim. O risco da gente perder isso existe com o fim da CEITEC, ou a gente consegue continuar a partir do que foi construído e ir evoluindo, assim? Existe, assim, qual seria, em termos de mercado, em relação a essas empresas e ao ecossistema, o risco de retrocesso com a extinção da CEITEC? Olha só, para você viabilizar uma equipe de desenvolvimento vendendo, não é do dia para a noite, né? Então, você precisa investir. Tem um período aí que realmente é necessário manter a equipe e abrir canais comerciais para ela ter o seu valor intelectual, ele tem que se transformar numa coisa vendável. Não existe inovação sem vender, né? Não adianta dizer que está inovando se não vendeu nada. Isso não é inovação, isso são ideias. Então, precisa um investimento aí que viria, talvez, por um tempo, de uma OS, né? Se não houver isso, não existe no país. Eu acho que ninguém é afim de bancar isso. E manter por algum tempo até... Então, precisaria, sim, eu acho, de uma OS, com contrato de gestão, não sei se esse é o nome, para dar tempo de a gente fazer essa transformação. Se não houver isso, a equipe rapidamente ela vai evaporar, na minha percepção. Ela vai para o mundo. Porque só nós não conseguimos fazer isso. No momento que essa equipe se apresentar no mundo, tem 20 empresas a fim de contratar. Né? Que poderia ser uma solução. Então, se faz uma parceria com a empresa de fora, assume, né, o design. Seria uma lástima, né? Porque a gente sabe, no momento que a gente não tem o profissional aqui, né, de uma organização nacional, aí as coisas se perdem. Passar fome, ninguém vai passar. Vão se empregar todos. Sim. O Lambi ia comentar alguma coisa? Não, o que eu queria dizer também, até para o pessoal que entra atrasado, né, vão dar informação de novo dentro da transparência. Né? Nós tivemos uma reunião hoje, que foi a primeira reunião sobre esse assunto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Não tem mais o Comunicações agora, né, Patrícia?
que justamente a estratégia foi dita para nós pela Secretaria Executiva, preservar os ativos intelectuais, intangíveis, né, da empresa, preservar todos os engenheiros técnicos e o modelo que está se desenhando, esse modelo de OS, que, aliás, é um modelo que até acadêmicos defendiam lá no início. Eu lembro desses debates na época da instituição, da CEITEC, né, Gervásio, pode me corrigir se eu estiver errado, até vários acadêmicos defendiam a questão de ser um modelo de OS, né, para a CEITEC, né, isso não a minha memória não está falhando aqui, né. Entidades também, né, entidades empresariais isso, também. Não é novidade que vários acadêmicos, inclusive, acadêmicos atuantes no setor, né, enfim, não tem um mandato para citar nominalmente, mas são pessoas que entendem do setor. Então, o que está se estruturando no Ministério de Ciência e Tecnologia é justamente a questão de uma OS para preservar os ativos intelectuais e aí sim ter um plano, ter um contrato de gestão com a OS, que é a característica, né, da gestão quando tu constitui uma OS, né, e justamente para ela poder articular projetos na área de competência que tem, que possui. Mas, de novo, a questão fundamental aqui, duas questões chaves na minha percepção, né, duas questões fundamentais. Primeiro, por um setor tecnológico se constituir, os estados, eu digo os estados-nação, eles têm que ter uma política de incentivo que passa, sim, pelo poder de compra. Todos os países usam isso, tá? Isso é uma questão do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do negócio da empresa, que foi comentado já aqui, que o próprio Gervásio mencionou, e que nos debates, nas conversas que nós temos na questão das conversas que nós temos com especialistas do setor, né, a questão da OS seria bem-vinda, tá? Segundo ponto, a competência é muito alta dessas pessoas, então essas pessoas seriam perdidas. O que a gente tem que entender é que essas pessoas têm colocação no mercado de empresas de altíssimo nível, essas empresas que o Gervásio citou, a Arm, ou seja, Cadence, Synopsys, né? Mas a ARM é uma empresa que hoje em dia todo mundo conhece, porque quem usa celular tem ARM dentro do seu celular, entre aspas, né? Então é uma empresa mais fácil de falar, né? É uma empresa que nasceu, que cresceu dentro de um modelo, né, Fabless, que o Gervásio já mencionou. Claro que a fabricação é relevante, mas o que eu quero apontar aqui é que existe sim uma capacidade intelectual capaz de gerar negócios de valor agregado dentro daquele grupo de engenheiros que tem, de novo, uma formação diferenciada, uma formação comparável a qualquer formação internacional que a gente possa ter no setor de semicondutores. Eu vou fazer alguns comentários aqui, reproduzir, porque, na verdade, está acontecendo o nosso debate aqui, um outro debate bem amplo aqui também no YouTube, né? Aqui tem algumas pessoas comentando que alguém da CEITEC deveria estar participando da live, então, só para informar, eu estive em contato com o presidente da CEITEC, e ele vai falar com a gente, sim, né? Ele estava ainda tomando o pé da situação quando eu conversei com ele, mas a gente vai ter a CEITEC, sim, participando, assim como na próxima semana a gente vai ter alguém do Ministério da Economia também, e aí o secretário lá do PPI defendendo realmente a questão de que a empresa não tem mais razão de existir, tá? Então é uma outra live que a gente está preparando, que a gente vai comunicar para vocês. Aí aqui o Luciano comenta: competência na área de projeto é importante, mas domínio de tecnologia de fabricação é essencial. Que país conseguiu ter empresas de projeto de sucesso sem dominar a tecnologia de fabricação? E aí, Gervásio? Olha, que eu saiba, a ARM, ela é essencialmente só design. Tá? É isso que eu entendo da ARM, mas não é a única. Tem outras que... Mas são assuntos diferentes, né? Saber desenhar chips e saber fabricar chips são mundos muito próximos, mas são diferentes. E o CEITEC se propõe a fazer os dois, tá? E o tempo passou, e nós estamos aí no momento que tem que decidir. Tá? OS, eu estou lendo aqui agora também mais, não é garantia de nada. A única garantia se chama vender. Né? Sem vender não há inovação. E para vender
de novo, precisa mudar um pouco a visão. Nós não podemos esperar que a microeletrônica viva eternamente de uma subvenção de Estado. Ela é importantíssima, mas não eterna. O José Carlos comenta aqui, hora de retornar uma reserva de mercado para consolidarmos uma indústria de microeletrônica, com o Estado investindo. Bom, a gente já viveu isso aí no Brasil, inclusive várias empresas surgiram na esteira da reserva de mercado. Como é que vocês encaram aí essa visão aí em relação ao setor de microeletrônica? Porque a gente sabe que em outros países o governo realmente eles aportam muitos recursos assim, né, nesse setor. Ou não é o caminho? Para fazer uma mudança significativa de escala de investimento do Estado brasileiro, tá, e realmente colocar valores maiores, é uma decisão ampla, né? Que, como eu disse, o Brasil, infelizmente, não tem esse entendimento, ele não compreende, se o ministro não entende, se o secretário não entende, se confunde chip do boi com uma empresa. Então, isso aí é um problema cultural, tá? Que outros países entenderam e nós não entendemos. Eu estou lendo aqui que fábrica é importante. Eu sei muito bem que fábrica é importante. Tá? Quantas fábricas já montaram? Várias fábricas já montassem, né, Gervásio? É importante. Eu estou tentando ser razoável aqui, tá? E não querer dar uma de Don Quixote aqui, tá? Querendo dizer que é importante e não sair do lugar. Então nós temos que botar os pés no chão para ver o que dá para fazer dentro desse contexto aí da sociedade que não entende o que é microeletrônica. Né? Podemos nos juntar novamente aqui no Estado, porque isso já aconteceu, a gente já fez isso. Né? Já convenceu, já se começou. Agora está na hora de refazer alguma coisa. Agora não adianta insistir, ó, é importante, e nós vamos ficar marcando passo. Aqui tem um comentário, o governo não compra da Ceitec, mas compra do exterior e paga mais caro. Que é aquela questão que a gente estava falando dos produtos, né, que o governo federal poderia estar comprando, adquirindo da própria empresa, né? Não, Patrícia, essa questão é antiga até, né? Antiga em termos daquilo que a Ceitec desenvolveu, a questão do passaporte que eles desenvolveram, faz bastante tempo isso, né? Já vai aí uns 10 anos que tem a questão do passaporte. Se eu tiver errado, errado, me corrijam a memória. Se for 8 ou se for 11, corrijam a memória aqui, tá? Mas, de fato, não é nem a questão de reserva, é questão de ser estratégico, né? Não é que tu vai fechar o mercado para todo mundo. Só que o governo tem que exercer o seu poder de compra quando ele quer incentivar novos setores que agreguem valor, né? Que agreguem valor à sua economia. Isso não vai ocorrer de graça. Existem setores, até para quem pensa que tudo pode ser importado, existem setores que ninguém vai te vender. Pode ter certeza que ninguém vai te vender tecnologia aeroespacial, por exemplo. Sim. Que tem eletrônica, que tem IA, que tem tecnologia da informação avançada. O Gervásio sabe disso. Se ele quiser comprar por tecnologia aeroespacial, não vão te vender. Né? Algumas coisas vão te... Né? Enfim, tem questões estratégicas que as pessoas, num discurso, às vezes, que simplificam muito aquilo que está sendo dito, não entendem que o mercado para determinados setores, ele não é absolutamente aberto no mundo inteiro, não é. Quanto mais estratégico ele é, de forma mais inteligente são lidadas as informações, são gerenciados o conhecimento que os países produzem. E se tu queres desenvolver um setor de tecnologia de ponta realmente inovador, tu tens de tomar, né, decisões estratégicas que suportem o desenvolvimento desse setor. Tá? Não é questão de reserva de mercado, é questão de usar a inteligência de negócio, aquilo que o Gervásio estava comentando. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando aí para o final. Tem muitos comentários aqui, com certeza depois o Gervásio e o Lambi vão acompanhar ali também no YouTube, no Facebook. Como eu comentei, ele tem bastante gente sugerindo também, né, esse tema da Ceitec, ele rende diversas lives com diversos personagens aí, com certeza, né, inclusive do governo federal e da própria Ceitec, que a gente com certeza vai ter aí conversando com a gente. Eu queria que vocês deixassem uma visão final de vocês em relação ao que vocês estão sentindo do que vai acontecer, assim, de quais, e aí o Lambi poderia daqui a pouco até nos comentar, eu não sei se ficou alinhavado alguma coisa dessa reunião de hoje com o Ministério de Ciência e Tecnologia,
de próximos passos, e o Gerbasi, por sua vez, se puder falar um pouquinho do que ele está sentindo, conversando com o mercado, observando do que vocês acham que vai acontecer aí com a CEITEC, afinal de contas, né? Gerbasi, eu fui o último a falar, agora é a tua vez. Vai, agora é o exercício de futurologia, que nós jornalistas tanto gostamos. Tá. Vai falar, Lambi? Pode falar, Gerbasi, desculpa, por favor. Não, assim, ó. A pergunta difícil ficou para o final. Não, eu respondo depois, não é só porque eu falei antes na outra. Só isso. É mais simples, porque é o seguinte, ó, o Brasil já mostrou que pode fazer coisa complexa, né? A própria política de informática, da lei da informática, tão criticada lá no início, ela resultou em centenas de empresas hoje, com milhares de engenheiros que estão fazendo muito produto. Tá? Isso nós já dominamos fazer projeto eletrônico, sabemos fazer fábrica de produto eletrônico, tá? E a gente substitui um monte de importação. Então, o que se viu naquela época é o seguinte, está faltando a microeletrônica. O que não, assim, poderia ter dado melhor? Realmente, poder de compra de Estado não dá para entender. É uma grande incógnita aí que é difícil entender isso. Tá? Mas dá para... Existe a mesma competência na área de microeletrônica. Só que a aposta talvez seja maior. Tá? E aí faltou a habilidade, de novo eu digo, de nós ir para o mundo. Tá? E não venham me dizer que o avião passou, que nós perdemos o bonde, coisa e tal. Tá? Isso aí, cada ano tem novos bondes ou aviões passando. Isso aí é interminável. A humanidade continua inventando e nós somos aqui uma sociedade privilegiada até pela formação aí de universidade. Podemos fazer aviões e embarcar neles. Tá? Então, é só querer entender melhor esse assunto. De deixar de considerar microeletrônico um negócio lá, né, de segunda importância. Aliás, não sei qual é o grande projeto do Brasil em tecnologia similar a essa magnitude de problema e de importância no mundo de hoje. Uhum. Tá. Lambi? Opa. Oi. Realmente eu vou ter que sair às 19h29, tá? Bom, mas... Tá, não, a gente está encerrando seguindo nessa linha, Patrícia, o governo do Estado, sem dúvida nenhuma, vai apoiar a manutenção de todo o capital intelectual, de tudo que a gente tem, das pessoas especializadas aqui, sem dúvida nenhuma, tá? A gente sabe que 100% da CEITEC pertence ao governo federal, mas sem dúvida nenhuma nós não queremos perder tudo isso que foi investido ao longo de muito tempo por muita gente, né, tanto pelo Gerbasi como empreendedor e pelos empreendedores da área de eletrônica, automação, tecnologia da informação, que o Rio Grande do Sul constituiu, pelas universidades, pela formação que a gente ofereceu para as pessoas. Como eu vou dizer assim, né, o meu melhor conhecimento da CEITEC são os alunos que passaram por nós na universidade, sem dúvida nenhuma, e a capacidade que eles têm é realmente muito diferenciada, e sem dúvida nenhuma um setor como esse merece atenção nacional num projeto de país, né? E isso não é discurso nacionalista, não é discurso ultrapassado. Todo mundo faz isso, todo mundo fez isso. O Gerbasi, que é empreendedor, pode contar todas as histórias de todos os países que desenvolveram tecnologia, assim como eu, que estudo setor de inovação, ciência e tecnologia, nós fazemos, e aqui no mundo inteiro isso ocorreu, tá? Perfeito. Tá. Lambi, Gerbasi, muitíssimo obrigada, aí foi um bate-papo de altíssimo nível, uma bela estreia aí desse novo modelo aí de lives aí também do Jornal do Comércio. Eu sei que tem muita gente acompanhando, interessada nesse tema da CEITEC, o Jornal do Comércio está fazendo uma ampla cobertura, então, assim, tem matéria no site sobre CEITEC, amanhã tem matéria no impresso sobre CEITEC, em breve a gente vai ter mais lives sobre CEITEC, e se vocês acompanharem os canais digitais do Jornal do Comércio também, vocês vão poder acompanhar que a gente está com uma bela agenda de lives de outros temas também essa semana e nas próximas. Então, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.